E já estamos a resolver a questão número 9. Uma das etapas da produção de ácido sulfúrico, H2SO4, envolve um equilíbrio químico em fase gasosa entre as substâncias SO3 gasoso, SO2 gasoso e O2 gasoso. Num reator fechado e indeformável a uma determinada temperatura, estudou-se a evolução da concentração C de cada uma das substâncias ao longo do tempo, T, tendo-se obtido o gráfico representado na figura 6. 9.1. Inicialmente foram colocados no reator. Então, quando nos falam em inicialmente, automaticamente vamos pensar em t igual a 0 segundo. E para t igual a 0, o que nós verificamos automaticamente aqui do gráfico é que só existe aqui uma substância, que é o SO3, que era 0, tinha uma concentração de 0 mol por decímetro cúbico no instante inicial. E uma vez que a nossa concentração vai ser igual ao número de mol sobre o volume, e o volume do recipiente, em princípio, não vai ser zero. Portanto, para que esta concentração seja zero, então é porque o nosso número de mol de, neste caso SO3, tem que ser zero. Portanto, não estava presente inicialmente nenhuma quantidade de SO3. As outras duas substâncias, o O2 e o SO2, já tinham uma certa e determinada concentração, o que significa que já existia uma certa e determinada quantidade de substância desses dois compostos. Portanto, o SO2 e o O2 estavam presentes inicialmente, o que nos leva para a escolha da hipótese B. 9.2. A expressão da constante de equilíbrio, Kc, é. Então, para nós respondermos a esta questão e desempatarmos aqui dentre estas opções, era prático ter a equação desta reação química. E, primeiro de tudo, vamos pensar em termos de o que é que são os nossos reagentes e o que é que são os nossos produtos de reação. Ora, tenho que aqui o O2 começa com uma certa quantidade inicial e vai-se gastando até chegar ao equilíbrio. O SO2 começa com outra quantidade inicial e depois vai-se gastando até chegar ao equilíbrio. Portanto, estes deverão ser os nossos reagentes. E depois o SO3 começa do zero e vai-se produzindo também, mais uma vez, até chegarmos ao equilíbrio. Este deve ser, então, o nosso produto de reação. Então, a nossa reação química deverá ter este aspecto. SO2, que já nos dizem, isto é tudo em fase gasosa, mais... Agora vou deixar aqui um espaço porque eu não sei qual é o coeficiente estequiométrico do O2, portanto vou deixar aqui um espaço para o O2, também na fase gasosa. Isto é reversível e, portanto, o produto, portanto, se isto ocorrer no sentido direto, o produto vai ser SO3 também na fase gasosa. E mais uma vez também deixo aqui um espaço para o coeficiente estequiométrico do SO3 e também para aqui para o SO2, mas aqui, enfim. E agora só falta mesmo essa parte dos coeficientes estequiométricos que é o mais importante. Então, para aqui, o que eu gosto sempre de fazer, uma vez que nós temos aqui concentrações e não quantidade de substâncias e os coeficientes estequiométricos estão mais relacionados com a quantidade de substância, o que eu vou fazer, para não ter aqui muitas chatices com os volumes, é basicamente dizer seja V igual a 1 decímetro cúbico. Depois, o que nós estamos aqui interessados é proporções, e as proporções mantêm-se mesmo que o volume seja diferente de 1 decímetro cúbico. Mas, admitindo que o volume é 1 decímetro cúbico, então o que é que nós temos? Por exemplo, vamos considerar aqui no SO2, que é o primeiro que aparece aqui na nossa equação. O SO2 inicialmente tem aqui uma concentração de 0,6, portanto, para o SO2 temos a quantidade inicial, quantidade, não é concentração, porque nós já estamos a fazer o volume ser 1. Portanto, a concentração é 0,6 mol por decímetro cúbico, portanto, a quantidade de substância há de ser 0,6 mol. Em equilíbrio 0,2. Portanto, equilíbrio 0,2 mol. Portanto, a variação há de ser a quantidade em equilíbrio menos a quantidade inicial, que é menos 0,4 mol. Se calhar estou interessado mesmo no módulo da variação, porque não me vão aparecer aqui coisas negativas. Depois vamos tirar aqui este sinal de menos. Portanto, foram gastas 0,4 mol. Para o O2, vamos fazer basicamente o mesmo raciocínio. Portanto, para o O2, tínhamos inicialmente uma concentração de 0,5 mol por decímetro cúbico, admitindo que o volume é 1 decímetro cúbico, isto passa a 0,5 mol, e no equilíbrio tínhamos 0,3. Equilíbrio 0,3 mol. Portanto, o módulo da variação
vai ser estes 0,3 menos 0,5 dá menos 0,2, mas em módulo fica 0,2 mol. Quando eu vou gastar 0,4 mol de SO2, enquanto isto está a acontecer, eu só estou a gastar 0,2, que é metade de O2. Agora vamos fazer a mesma coisa para o SO3. Para o SO3, temos que inicialmente tínhamos 0 mol e no equilíbrio tínhamos 0,4 mol. 0,4 mol e, portanto, o módulo da variação vai ser 0,4 menos 0, que é 0,4 mol. Portanto, o que é que nos interessa? Interessa-nos este 0,4, interessa-nos este 0,2, interessa-nos este 0,4 aqui. Então, basicamente, assim, em termos muito grosseiros, eu já poderia construir aqui uma equação química que era com coeficientes estequiométricos 0,4 para aqui, se calhar vou para aqui uma outra cor, 0,4 e 0,2 para o O2 e 0,4 também para essa 3, 0,4. Só que nós não utilizamos coeficientes estequiométricos decimais. Então, vamos simplesmente, uma vez que aquilo que nos interessa são proporções, eu posso simplesmente multiplicar todos estes números por qualquer coisa. E eu vou, se calhar, multiplicar por 10 só para obter aqui coeficientes inteiros. Então, fica. Ora, CO2 gasoso mais O2 gasoso, CO3 gasoso. E agora 0,4 vezes 10 dá 4, e 0,2 dá 2, e 0,4 dá 4. Que já está bastante melhor, mas eu queria, portanto, pelo menos no sentido em que já temos coeficientes inteiros, mas eu queria se calhar os coeficientes mais baixos possíveis que ainda respeitem a proporção entre o que é que se consome e o que é que se produz de cada substância. Então, se calhar, como é que isto é múltiplo de 2 e de 2 e de 2, eu se calhar vou dividir tudo por 2 e este vai ser mesmo o nosso valor, portanto, a nossa equação final. Fica SO2 gasoso mais O2 gasoso e aqui SO3 gasoso. Coeficientes 4 a dividir por 2, 2 a dividir por 2, 1, que já nem sequer vou escrever nada, e 4 a dividir por 2 também fica 2. Portanto, esta então vai ser a nossa equação química final. E com base nesta equação química, qual deverá ser a nossa constante de equilíbrio? Então, o nosso KC aqui vai ser, aqui um traço de fração, a concentração dos produtos, que neste caso é o SO3, portanto em equilíbrio, por causa deste coeficiente estequiométrico 2 eu vou por aqui ao quadrado, a dividir pelas concentrações dos reagentes, SO2 em equilíbrio, por causa deste 2 também vou colocar ao quadrado, vezes a concentração de O2 no equilíbrio, mas como isto tem coeficiente estequiométrico 1, fica aqui expoente 1, ou seja, também não vou colocar nada. Onde é que nós temos esta opção? É na hipótese C, e este aqui está resolvido. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.